Feliz 2026 para quem eu não vi. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: Feliz 2026. Diga assim para ela: não se preocupa não, Deus vai prover tudo. Amém. Para aqueles que não estiveram conosco na virada, foi um tempo muito precioso, tempo abençoado. Eu sei que com você, com a sua casa, com a sua família, também foi um tempo precioso. Primeiro domingo do ano, e nós estamos aqui. Poderíamos estar em tantos lugares, mas você está na casa do Senhor, entregando as primícias, adoração, louvor. Vai ser um ano incrível, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 2. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém? Versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Amém? Essa é uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu falei parte dela no ano novo e eu quero liberar no início desse culto, que é um tempo de nós clamamos ao Senhor, e o Senhor vai revelar grandes coisas ocultas que nós ainda não conhecemos. É um tempo também de Deus cumprir promessas. Ali o texto fala na casa de Judá e em Israel. Eu quero dizer que é um tempo de Deus cumprir promessas na sua casa, na sua família, na nossa igreja. E eu quero profetizar com toda a força do meu coração que não vai faltar na sua casa adorador nem adoração. Seus filhos serão adoradores, que a sua casa será um lugar de adoração, que a sua casa será um lugar de presença de Deus, que em 2026 nós vamos estar guardados no lugar da presença, no lugar de adoração. Amém? Pai, obrigado, Deus. Hoje, 4 de janeiro, num domingo, às 19h05, nós estamos aqui, Pai, adorando, exaltando o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, tomar posse, apropriar dessa palavra, Pai. Nós como igreja, nós queremos clamar ao Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos responder, vai anunciar aos nossos corações coisas grandes e ocultas que ainda nós não conhecemos. Pai, eu declaro que será um ano de experiências novas, de revelações novas, de nós pisarmos em lugares que ainda nós não fomos, de nós alcançarmos dons que ainda nós não alcançamos, uma maturidade que ainda nós não atingimos. Pai, que a Tua boa mão seja com a Tua igreja, que o Teu favor seja com as famílias. Pai, que nós possamos viver, Pai, na Tua presença, crendo, Pai, que promessas serão cumpridas. Nós temos muitas palavras liberadas, Pai, vidas, corações, famílias, Pai, com palavras, Pai, já determinadas, e nós queremos viver, Pai, diante do Senhor todas essas promessas. Então, seca
sua igreja. Pai, ser com o teu povo. Queremos iniciar esse ano adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Receba a nossa adoração e nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, querido, e confia nisso, aplauda o Senhor e vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Não há ninguém além de
E a medida que te conheço
só quer Ele, nada além dEle. Só quero a Ti, só queremos a Ti, Jesus. Nada mais. Não queremos nada, nada além de Ti, Jesus. Nada mais. Nada, nada, nada além de Ti. Nada além de Ti. Só queremos a Ti. Nada mais. Nada mais. Só
que você não quer nada além dele, que ele é tudo para ti. Oh Yahvé, oh Yahvé, Yahvé, tens meu coração. Tudo para nós. Tu és o nosso fundamento, Tu és o nosso protetor, Tu és o pão que nos alimenta, Tu és a água que mata a nossa sede, Tu és aquele que nos protege, Tu és aquele que nos guia, Tu és tudo que nós queremos. Ah Jesus, a Tua presença é tudo, a Tua presença é o que mais queremos. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos, poder te adorar, poder engrandecer o nosso Rei Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por se fazer presente em nosso meio. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Agradecer por estarmos aqui, agradecer ao Pai por dízimos e ofertas na sua casa. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o lar de cada irmão, fazendo-os prósperos durante todos os dias da sua vida. Pai, Senhor Deus, estamos de corações abertos para receber a Tua palavra, para receber a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Fale conosco essa noite, nos trazendo vida, nos trazendo restauração, direcionamento dos céus. Pedimos ao Pai as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Querido, fica à vontade para trazer seus dízimos e suas ofertas. Crianças que ainda não saíram, de 1 a 11, temos um culto para elas. Será poderoso, como está sendo o nosso. Amém? Solta um vídeo para mim, por favor.
Amém? Acende a luz para mim, por favor. Queridos, eu quero começar com esse vídeo. Eu não sei se você teve o privilégio de já ter assistido, está viralizado aí nas redes. Mas eu assisti, eu comecei a admirar como que uma menina sozinha consegue trazer uma mensagem tão poderosa, quase sem cenário, quase sem nada. E eu já estava admirado com a atuação, mas eu fiquei muito admirado com o desfecho do vídeo. A hora que ela pega a tesoura e todos nós que assistiu pela primeira vez somos surpreendidos. Eu não sei você, eu fui com a reação dela. E Deus ministrou muitas coisas no meu coração a respeito disso. E eu quero começar a ministração dessa noite fazendo com que você pense junto comigo, que você reflita junto comigo. A menina, ela está presa por laços, por correntes. A menina é uma menina que está tentando avançar. A menina, ela é perseverante. A menina, ela continua. Às vezes ela cansa, ela para, ela dá um passo para trás, mas ela de novo, ela volta, ela está focada. Ela sabe que ali é algo que ela busca, ela sabe que ali tem uma resposta, ela sabe que ali tem uma solução. Então, mesmo diante das tentativas, da adversidade, ela não desiste. Mesmo diante das várias cordas correntes, ela continua perseverando. A hora que ela está quase chegando, volta um pouquinho e ela volta até que ela consegue, ela atinge, ela pega o que seria a solução daquilo que impede, aquilo que seria a solução para a liberdade dela, aquilo que seria a solução para ela continuar caminhando sem um peso, sem arrastar nada, sem um passado. Então, para nossa surpresa, ela, em vez de cortar as cordas que a amarram, ela simplesmente guarda aquilo em uma mala, que já tinham outras duas, que também resolveria o problema dela. Vamos lá, que eu quero clarear nesse início, para a nossa vida, para o nosso 2025 e início de 2026. A menina representa eu e você. As cordas, os laços representam tudo aquilo que nos prendem. Todos os nossos pecados, nossas mentiras, nossos vícios, nossas fraquezas, tudo aquilo que nós lutamos para nos libertar, tudo aquilo que nós perseveramos. E talvez, querido, o teu 2025 foi igualzinho a ela. Você sabe que é importante, você não se deixa dominado com aquelas cordas, com essas correntes, você sabe que tem algo maior, e mesmo que às vezes durante o ano você precisou dar alguns passos para trás, mesmo que durante o ano você precisou sentar um pouquinho para descansar, achando que não fosse conseguir, mas você levanta, vence e chega até um objetivo. O que é o objetivo? O que é a tesoura? É a palavra de Deus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... E aí a gente está
se esforça, luta, passa um ano difícil e a gente tem acesso a uma verdade que me liberta. Mateus capítulo 13, versículo não sei, diz que o reino do céu é semelhante a um homem que acha um tesouro, e ele, tendo vendido tudo o que ele tem, ele vai e compra esse tesouro. Querido, tesouro é o evangelho, o tesouro é o conhecer a Deus, o tesouro é a palavra de Deus, o tesouro é aquilo que pode me libertar, o tesouro é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para desmontar, desfazer todo o escrito de dívida, toda culpa, para nos perdoar de todas as nossas falhas. Esse é o maior tesouro. E diz o texto, a parábola, que aquele homem, ele descobre que o reino do céu é semelhante a isso. Um homem que ele vende tudo, por quê? Porque ele quer muito esse tesouro. Ele quer muito conhecer essa verdade, ele sabe da importância que tem isso, porque ele sabe que através dessa verdade, pecados passados, traumas, feridas, dores, tudo aquilo que a gente não orgulha, que a gente já viveu, Jesus é suficiente, pode nos perdoar e apagar tudo isso. Porque isso é quem Ele é o amor, Ele é aquele Deus que veio na cruz, morreu por mim e por você, para que pudéssemos nos reconectar e nos dar uma nova chance em Deus. Amém, queridos? Mas muitas vezes nós temos acesso, nós conhecemos, e ao invés de eu usar a palavra, a verdade, para me libertar, eu simplesmente guardo em um lugar e continuo 2026 cheio de palavra, cheio de conhecimento, cheio de verdade, mas carregando os mesmos traumas, as mesmas cordas, os mesmos vícios, a mesma mentira, as mesmas fraquezas. Eu estou aqui para começar esse ano te motivando a você aplicar toda a verdade, toda a tesoura que você já descobriu naquilo que te prende, que te amarra, para você ter um 2026 livre na presença de Deus. Sabe o que eu descobri? Conhecereis a verdade, não é simplesmente saber. Tem uma diferença, queridos, entre saber e conhecer. O diabo sabe muito da Bíblia. Os fariseus, os escribas, eles sabiam muito da lei. Eles escreviam a Bíblia, eles sabiam tudo. Agora tem uma diferença de eu saber e de eu aplicar, de eu acreditar, de eu ter fé, que essa verdade é essa tesoura que vai me libertar. E eu sei que Deus te trouxe nessa noite, nesse culto, nesse primeiro domingo, para que você possa aplicar tudo isso na sua vida, no seu coração, na sua família, e por onde você passar em 2026, amém? Olha a boa notícia, querido, você não está guerreando para achar a tesoura já está na tua mão, você está num culto. Quem está guerreando é lá fora, que está procurando uma resposta, tudo preso, cheio de amarra, cheio de tristeza, não sabe o que fazer, e precisa ser apresentado para uma verdade, e cabe a mim e você apresentar essa verdade. Mas nós estamos num domingo à noite cultuando ao Senhor, ou seja, eu e você já temos essa verdade, eu e você já conhecemos isso. Agora eu não posso viver mais um ano sabendo, tendo essa ferramenta nas minhas mãos e não aplicando na minha vida, para que eu tenha uma vida diferente em 2026. Eu quero começar esse culto. Começar não, né, querido? Nós já começamos há muito tempo. A adoração foi poderosa, meu Deus.
Yahvé, Senhor tem meu coração. Sabe como? Nossa, eu declarei com toda a força do meu ser, Deus, Yahvé, 2026, 2027, mas eu estou aqui agora, né, hoje. O Senhor tem meu coração, o Senhor tem minha canção. Que isso possa ser uma verdade diária, querido. Diária, se todo dia você acordar e você levantar a mão para o Senhor e falar assim: Yahvé, hoje o Senhor tem meu coração, hoje o Senhor tem minha canção. Então nós já começamos de forma muito poderosa. Eu sei que o Senhor já recebeu a tua adoração. Mas o tema da minha palavra hoje é: seja forte e corajoso. Para você conseguir pegar essa tesoura, ou essa verdade, ou esse evangelho que você já conhece e aplicar na sua vida. Amém? Diga assim: eu sou forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Queridos, às vezes a gente, sabe, eu olhei o vídeo e fiquei pensando, fiquei olhando para ele assim uns 5 minutos, porque é algo tão óbvio, parece que é algo tão simples, mas na nossa realidade tem tanta coisa que parece tão simples, e que às vezes a gente não consegue vencer. Quando uma pessoa fala, você precisa perdoar, parece que é algo tão simples, é só perdoar, mas às vezes a gente não consegue vencer. É só parar com esse vício, é só abandonar esse celular com a pornografia, parece algo tão simples, mas às vezes só você sabe que te prende, que te amarra, que é uma brecha, que é legalidade, sabe? Então, para nós começarmos 2026, eu quero trazer esse encorajamento de Deus para você. Eu e você, eu preciso, querido, essa palavra é para mim. Eu preciso ser forte e corajoso. E no momento que Josué estava para ter um desafio novo, talvez ele estava numa virada de ano, talvez ele ia começar um novo ciclo, um novo tempo. Você conhece a história? Moisés era o líder, ele estava lá amparado, agora parece que ele se sente sozinho, ele está no momento de um novo ciclo, meio perdido, meio eu não tenho condição, como eu vou dar conta, como eu vou fazer? Então o próprio Deus vem e fala isso para Josué. Versículo 6 diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte muito, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Versículo 9: não te mandei eu ser forte não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Baixa tua cabeça. Pai, o Senhor já começou a ministrar os nossos corações. Eu peço que teu Espírito, Pai, fale conosco, que teu Espírito ministre a tua palavra, e só a tua palavra tem todo o poder de transformar a nossa mente, de renová-la. O Senhor é que convence do pecado, do juízo. Pai, então, que eu seja simplesmente um instrumento do Senhor, que a unção do teu Espírito, que a palavra possa entrar e fazer a diferença em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: forte e corajoso. Queridos, e um texto de 4 versículos que eu li, 6, 7, 8 e 9. Eu fico imaginando Deus com algumas páginas que tem na Bíblia, para Ele deixar todo o manual para mim e para você. Todo o manual que eu e você precisava está nessas poucas páginas. Então eu acredito que Deus
Não coloca nada à toa, nada sem função, nada sem propósito, e cada vírgula foi muito bem pensada, porque ocupa um lugar especial na palavra de Deus. E em 4 versículos, o próprio Deus repete 3 vezes: ser forte e corajoso. É porque Deus realmente quer que a gente entenda algumas coisas. Tem um propósito de Deus. Lembra que Josué, ele está no momento, querido, que talvez ele estava inseguro. Talvez ele estava no momento que o ano seria um ano eleitoral, um ano que estava desenhando um quadro político difícil. Talvez o vizinho de Josué tinha acabado de ser capturado pelo Trump. Estava no momento que ele não sabia o que ia acontecer com o Brasil. O Brasil não, né? Mas então o próprio Deus começa a falar com ele. E eu quero trazer alguns princípios para que eu e você possam entender. Hoje eu e você, nós somos esse Josué. Eu e você estamos entrando nesse 2026. Eu e você temos um monte de inseguranças, um monte às vezes de pensamentos, de possibilidades. Eu sei que você crê, eu sei que você confia, mas é muito gostoso você entender quando um próprio Deus, imagina Josué sendo instruído pelo próprio Deus. Começa Josué, Deus falando: diz o Senhor, meu servo Moisés está morto, agora você vai precisar fazer algumas coisas. Então agora aqui no versículo 6, o próprio Deus fala: ser forte e corajoso. Mas tem alguns ensinamentos. Ser forte e corajoso para quê? Quando? Onde? De que forma? E eu quero colocar algumas coisas. A primeira delas, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Olha para mim. É muito comum a gente pedir para Deus para nos dar força e coragem para a gente vencer os nossos problemas. É muito comum a gente pedir para Deus força e coragem para eu vencer as minhas guerras, os meus gigantes, o meu ano, a minha situação, as minhas lutas. Mas a primeira frase que Deus orienta Josué é: ser forte e corajoso, porque tu farás outras pessoas herdarem a terra. Receba isso em nome de Jesus, que eu já quero começar 2026. Você precisa ser forte e corajoso, porque através da sua vida outras pessoas vão acessar uma promessa. Tem coisas que Deus confia a mim e a você, que eu e você nós precisamos ser fortes e corajosos. Não é só por causa dos meus problemas, é porque através de você, você sendo ponte, você sendo canal, outras pessoas chegarão ao destino que talvez sozinhas elas não conseguiriam, que talvez sozinhas elas nunca alcançariam. E às vezes a gente tem a nossa mente fechada querendo: Senhor, eu preciso ser forte porque eu tenho esse problema, eu preciso ser forte por causa disso. Querido, Deus não esqueceu os teus problemas. Ele fala muito pelo contrário, que você buscar em primeiro o reino dos céus, essas coisas serão acrescentadas. Fala de provisão, fala de sustento, fala de cuidado. Então, querido, eu sei que quando eu estou disponível, quando eu sou forte e corajoso para levar pessoas, para servir, para ajudar, para trazer pessoas para um destino, para uma promessa que Deus quer, automaticamente o Senhor está cuidando da minha vida, tudo aquilo que me pertence. Primeiro trecho, primeiro versículo, aquilo que o Senhor falou: Josué, ser forte e corajoso, é porque tu farás. Não é o teu esposo, não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu pastor. Tem coisa que é tu farás. Ser forte e corajoso é porque é você. É porque hoje você é o Josué. É porque Deus depende de você. Deus está chamando você. Escute. Força e coragem não é um sentimento, é um chamado.
Você não, Josué naquela hora que ele recebeu uma palavra de Deus, ele não olhou para ele e falou, uau, como eu estou mais musculoso, agora eu estou muito mais forte, como eu estou mais corajoso. Não, ele entendeu aquilo como um chamado. Às vezes a gente espera um sentimento e a gente não enfrenta, a gente não dá o passo. Por quê? Porque a gente sempre espera que mude alguma coisa. Nossa, agora vai acontecer algo sobrenatural, que eu tinha medo disso, agora eu não tenho mais porque Deus me deu coragem. Querido, coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter medo e falar, mesmo com medo eu vou, porque eu sei que o Senhor é comigo, eu estou debaixo de uma palavra, Ele falou para eu ser forte e corajoso, então eu vou porque eu sei que eu estou com Jesus. Que 2026 você entenda que Deus conta com você para outras pessoas alcançarem a promessa, o destino, tudo aquilo que Deus tem na vida deles. Amém? Talvez tua família, talvez teu trabalho. Diga assim, em 2026, tem gente que vai entrar na promessa, porque eu serei forte e corajoso. Amém? Segunda coisa, versículo 7. Tão somente ser forte muito, de novo, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. O segundo chamado de Deus para Josué, eu preciso que você seja forte e corajoso, mas é para você não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu preciso que em 2026 você seja forte e corajoso, para você fazer tudo aquilo que eu estou te pedindo, para você obedecer tudo aquilo que a palavra está te instruindo. Eu preciso que você seja forte e corajoso, para tudo aquilo que você sabe, para tudo aquilo que você já conhece, que você não guarde numa maleta, mas que você aplique na sua vida, porque isso vai ser a verdade, e essa verdade vai te libertar de tudo aquilo que te prende. Então eu preciso que você tenha força e coragem, para você viver uma vida em obediência e uma vida em santidade. Sabe, às vezes a gente olha aqui e não vê o texto, está aqui. Cuidado para não desviar, querido, precisa de coragem, precisa de força. Sabe aquele jovem que está lá na escola, e aqueles 4 amiguinhos chamam para fazer alguma coisa errada, você precisa de coragem para falar não. Ah, mas você é careta, mas você... Não. Precisa de coragem, precisa de força. Num país contaminado, cheio de coisas, ideologias e um monte de... Os Daniéis resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias. Você precisa de força, você precisa de coragem. O sistema, todo mundo está indo para cá, te empurrando para cá, porque isso dá lucro, porque isso está certo, porque isso é mais fácil. A porta da perdição continua larga. Você precisa de força e coragem para falar, pode todo mundo estar indo para cá, mas eu vou por essa porta estreita, porque eu sei que só tem um caminho, a verdade e a vida, e é nessa porta que eu vou. Então, querido, não venha falar para mim que não precisa de força e coragem, para você não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E Deus falou isso para Josué, falou, Josué, preciso disso. E quando eu escuto essa palavra, sabe, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vejo algo chamado disciplina. Sabe, obediência e disciplina, queridos, andam juntos. Eu preciso ter uma vida de obediência, que ela é gerada, ela é conseguida também com uma vida nossa de disciplina. Coragem e força sem obediência e disciplina vai virar prepotência, presunção, vai virar queda. Uma força sem obediência, sem estar pautada na palavra, vai ser queda. Não adianta eu ser forte e corajoso se eu não estiver fazendo aquilo que é certo para fazer. Eu tenho que ser forte e corajoso, porém eu tenho que estar totalmente alinhado, sem nenhum passo para a direita, nenhum passo para a esquerda.
Quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. 2026 é um ano de você ter força e coragem para você andar em obediência, em santidade, em disciplina e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus quer filhos corajosos, mas obedientes e disciplinados. Amém? Terceiro, versículo 8. Não cesses de falar deste livro. Não cesses de falar desse livro da lei. Diga assim: cesses de falar. Antes, medita nele dia e noite. Diga: medita. Para que tenhas cuidado de fazer. Diga: fazer. Segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Escute aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de culto da prosperidade, campanha da prosperidade. Eu creio que, enfim, Deus tem algo, Deus está muito mais preocupado com a tua obediência e santidade do que com o teu avanço financeiro. Porém, eu não posso não falar que tem sim um princípio, que tem uma prosperidade, que Deus se alegra de te abençoar. Amém? Eu falo isso porque senão às vezes o nosso foco de vir para a igreja é muito mais a troco de eu ser próspero, eu buscar a minha condição financeira do que o próprio Jesus. Agora, quando você busca Jesus sem preocupar com isso, Ele te supre e Ele faz porque Ele conhece teu coração. Amém? Mas tem algo bíblico, querido, que eu não posso negligenciar. Tem uma prosperidade bíblica, está escrito aqui. O próprio Deus falando para Josué, como se fosse uma receita. Ele fala assim, ó: não cesses de falar. Diga: cesses de falar. Depois ele fala meditar. Diga: meditar. Depois ele fala fazer, obedecer. Olha lá, aí tem um ponto e vírgula. Então é uma condição. Se eu não cesso de falar, se eu medito, se eu faço, então, com essa condição, farás prosperar o teu e será bem. Querido, quem que em 2026 não quer ser bem sucedido e ter o seu caminho próspero? Não adianta nem eu te perguntar. Quem que fala: não, eu não quero, vou abaixar a mão porque eu quero viver na pindaíba mesmo. E são princípios, queridos, que se Deus deixou, é porque são aplicáveis. Então eu quero te dar uma receita bíblica para abençoar a sua vida em 2026, que você não cesse de falar desse evangelho, que você medite na palavra de dia e noite, que você busque, que você aprenda, e que você faça, que você obedeça, que você seja disciplinado, que a tua vida Jesus possa olhar e ver que você é um filho, uma filha obediente aos princípios do Senhor. Amém, queridos? Isso é extremamente importante. Agora olha algo legal. Então farás prosperar o teu caminho. O caminho é teu. Deus fará prosperar, não é o caminho, é o seu caminho. Ou seja, queridos, Deus está te dando uma estratégia, uma chave. Mas quem vai colocar na fechadura e rodar e aplicar é você. Porque o caminho é seu. Ele está te instruindo. Mas são atitudes. Eu ser forte e corajoso para eu tomar essas atitudes. Eu ser forte e corajoso para que isso aí vai romper, vai ser a tesoura que vai me libertar, às vezes de uma prisão financeira, de escravidão, de trabalho, de opressão. Quanta gente, querido, às vezes está com uma vida aprisionada por algo espiritual. E quantas vezes a pessoa está aprisionada porque é mau gestor mesmo, gasta mais do que ganha e não está nem aí. Vai estudar, se esforce, faça.
cresça. A gente não pode negligenciar aquilo que é espiritual, mas a gente também não pode negligenciar o preguiçoso, o cara que não quer aprender, não quer estudar, não quer mudar, não quer ter uma vida nova, diferente em 2026. Rompa, corte esses laços que você tem arrastado. Se propõe a viver um 2026 diferente, em nome de Jesus. Amém? Você quer romper em 2026? Fale, medite, faça. Você quer prosperar? Fale, medita, obedeça. Uma vida na palavra em nome de Jesus. Amém? Quarto e último. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que... Quero declarar isso também sobre a minha vida e a sua, sobre a nossa igreja, que em 2026 nós precisamos dessa força e coragem para ter fé, para não temer, para não espantar, que em todas as circunstâncias Deus é conosco. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que a nação está passando, não importa o que o mundo está passando. Josué estava no momento de tribulação, Josué estava no momento de insegurança. A palavra é: Josué, você precisa para esse ano, para o 2026, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. Por quê? Querido, se não te espantes é porque Deus sabia que Ele iria olhar algumas coisas e talvez Ele ficaria espantado. Ele talvez olharia algumas coisas e ficaria assustado. Mas o próprio Deus está falando: Josué, eu preciso que você seja forte, eu preciso que você seja corajoso, eu preciso que você tenha fé, de não temer e nem se assustar, nem se espantar, porque eu vou deixar uma palavra: eu serei contigo por onde você for, onde você andar. Querido, isso enche meu coração de fé. Eu não sei por onde você vai andar, uma coisa eu tenho certeza: se você crer e tiver fé, o Senhor é contigo por onde você andar. Ai, pastor, eu não sei se eu vou abrir essa empresa, se eu vou para aquele trabalho. Eu vou te falar uma coisa: o Senhor é contigo por onde você andar. Ah, eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou mudar de cidade. Eu vou falar: o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Não temas, nem te espantes. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. Queria chamar o louvor. Queridos, você acabou de vencer um ano. Se você está aqui é porque você venceu, glória a Deus. E eu quero que você pense nessas cordas. Você é aquela menina agora. Quais são aquelas cordas que talvez tenha te... Não vou falar aprisionado, queridos, porque a menina não estava presa. A menina conseguiu progredir. A menina conseguiu andar. A menina conseguiu chegar no alvo. Escute isso. Prisão é quando você está realmente preso e não consegue sair do lugar. Você não tem acesso. Aquela menina teve acesso. Olha aqui para mim, gente, deixa o louvor lá. Deixa eles quietinhos lá, presta atenção aqui. Às vezes, querido, sabe, nós somos da mesma forma. A gente conhece o Evangelho, a gente conhece a palavra, e você não estava preso. Mas foi um ano que foi amarrado. Foi um ano que situações da sua vida foram arrastadas. Sabe, foi na força, foi na perseverança, foi assim na luta. Eu estou falando que 2026 nós não vamos ter luta, querido? Claro que não. Não quero ser hipócrita, a gente sabe, o próprio Jesus passou por guerras, por dificuldades.
Mas o que eu quero te falar é que tem uma verdade que liberta, tem uma verdade que deixa o nosso caminho leve. Sabe, o próprio Jesus falou assim: ó, você está cansado, você está sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar isso. Em outras palavras, está falando: vem a mim, que eu vou cortar essas tesouras, e você vai caminhar. Talvez o caminho tenha pedra, talvez tenha subida, talvez tenha morro, talvez não seja tão limpo, talvez não seja pavimentado, mas eu estou contigo e nós vamos caminhar, e vai ser leve, porque eu estou levando a tua mochila, porque eu estou levando o teu fardo. Eu quero que você simplesmente não pare. E às vezes você conhece a verdade, você está na igreja, você conhece a palavra. Vamos, queridos, abaixe sua cabeça, pensa quais são as correntes. O inimigo tenta laços em braços pra me envergonhar, mas não vai, porque aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Talvez você queira começar um ano de forma diferente. Nós, como igreja, nós podemos orar uns pelos outros. Tem atitudes que você precisa ter, tem ações que você precisa tomar, mas talvez você entendeu que teu 2025 foi um ano que foi amarrado, cheio de correntes. Ou talvez você está aqui pela primeira, segunda, sei lá quantas vezes você já veio, mas nunca aceitou Jesus. E você sente que você conhece a verdade. Hoje você quer pegar essa verdade e aplicar na sua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor, o Salvador, é Ele que pode cortar todas as correntes. Talvez você esteja desviado e você quer ter um 2026 diferente. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, enquanto o pessoal canta, que nós vamos orar juntos, e nós vamos declarar que essas correntes vão ser quebradas, vão ser destruídas, e que nós vamos romper em 2026, em nome de Jesus. Passou esse 2025 na luta, nós vamos orar. Vai, Deus, é um tempo novo, é um ano novo. Eu creio, Pai.
coração e eu só quero obedecer. Você que tentou se matar em 2025 e Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano para sua vida e você sabe disso. Se você tiver coragem, eu quero que você venha aqui na frente, que eu também quero orar com você e quero declarar um tempo de libertação, um tempo de cura novo, em nome de Jesus. Quebrado, cancelado na autoridade do nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus de vida. O nosso Deus é o Deus que tem a chave da vida. E o diabo tem tentado contra essas pessoas, Pai, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. E assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será com eles, porque através da vida deles, muitas vidas alcançarão a promessa, muitas vidas alcançarão o destino. Eles serão usados para alcançar e levar vidas até o Senhor. Eu quero declarar vida, espírito de vida. Eu quero declarar propósito. Eu quero declarar motivação, esperança nesses corações. Em nome de Jesus, nós declaramos que vai romper essas correntes. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada coração. Eles vieram aqui, Pai, porque tinham amarras, porque tinham prisões, porque o ano foi difícil. Mas, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós cremos que a verdade nos liberta. Eles estão aqui porque eles acreditam que o Senhor já foi lá, venceu por eles na cruz do Calvário, aniquilou, apagou, cancelou todo escrito de dívida e nos fez mais que vencedor. Eu declaro, Pai, um novo tempo, um novo ano. O Senhor não é um Deus que olha para o passado. O Senhor é um Deus que dá chance, que perdoa, que restaura, que ergue, que levanta. O Senhor é um Deus que é com Ele, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, o fogo do céu, a unção do céu, Pai, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo, diga assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite eu quero a tua força e a tua coragem para eu prosseguir nesse ano de 2026
Eu peço perdão por todos os meus pecados, pelas minhas falhas. Me lave com o sangue de Jesus, e que eu possa caminhar sobre a tua palavra. E 2026 eu declaro que vai sobrar força, coragem para eu prosseguir, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço nessas vidas que estão aqui. Sai do seu lugar, você que está aí na frente. Josué 1:5. Quero declarar isso aqui sobre a tua vida, e você receba por teu ano, em nome de Jesus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você sai com essa palavra do seu coração. Ninguém vai poder te resistir. Todos os dias, não é só essa semana não. Todos os dias, querido, você ficar firme. Ninguém poderá te resistir. Assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser comigo e com você. Ele não vai nos deixar e não vai nos desamparar. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Senta um pouquinho. Cadê a liderança? Vamos servir a ceia. Vamos selar essa palavra com a ceia. Aleluia. Queridos, primeira ceia do ano. Ceia é um momento incrível, é um momento de celebração, é um momento de reconhecimento, e é um momento que nós fazemos, participamos, celebramos em memória de Jesus. A Bíblia fala: fazei isso em memória de mim, em lembrança de mim, em obediência a essa palavra que eu tenho deixado para vocês. Sabe, nós não cremos que o suco de uva vai virar sangue, nem que o pão vai virar carne. A gente faz isso como um ato profético, em memória de Deus, e tudo é pela fé. Assim como o batismo, você viu, o que é o batismo? É descer nas águas. Mas aquele momento é muito especial, por quê? Porque ali é um ato profético de fé, é uma pública profissão de fé. Então a ceia, querido, nós fazemos lembrando, em memória de todo o sacrifício, de toda renúncia, de todo o preço, de toda dor que Jesus sofreu, mas também da alegria dele ter vencido, de tudo aquilo que ele conquistou na cruz, de tudo aquilo que ele fez por mim, por você, pelo amor derramado. Toda vez que eu como desse pão e que eu bebo desse cálice, a Bíblia fala que eu estou anunciando até que ele venha ou que eu suba. Toda vez que eu faço isso, eu estou trazendo à memória um ato que me trouxe salvação, que me trouxe redenção, que me trouxe remissão, que me trouxe vida. Então eu quero que você faça isso com entendimento, mas com alegria, porque é por causa da cruz, é por causa da ressurreição, que hoje eu e você, nós estamos aqui. Pastor, quem que pode celebrar? A Bíblia fala: cada um julgue-se a si mesmo. Eu não sou teu juiz, querido, e nem sou juiz da igreja. Por isso que a Bíblia diz para cada um julgar a si mesmo. E por que ela fala isso? Porque muita gente está comendo e bebendo indevidamente. E o que é comer e beber indevidamente? Querido, é sem ter um entendimento
daquilo que você está celebrando, daquilo que você está comemorando. Imagina que você é palmeirense e está celebrando um título do Corinthians. Parece uma blasfêmia para os corintianos e para os palmeirenses. Mas talvez seja dessa forma que Jesus, a hora que olha para o nosso coração, sem acreditar, sem verdade, grita lá do céu: está repreendido. E quantas vezes a gente come e bebe, não importando com a nossa vida de pecado, não importando com os nossos laços, com as nossas correntes. Estou falando que é só santo que pode tomar a ceia? Não, querido. Eu estou falando que aqueles que querem viver uma vida, aqueles que querem ter uma força e coragem para ser obediente, para lutar, para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, aqueles que querem amar Jesus de todo o coração, aqueles que o pecado é um deslize, não é algo programado. Sabe, tem gente que programa o pecado, tem gente que agenda. Misericórdia, queridos. Como que eu posso celebrar a ceia? Jesus, obrigado. Então a minha sugestão é que você realmente avalie seu coração. Ah, pastor, quer dizer que se eu não tomar ceia, todo mundo vai achar que eu sou pecador, que eu sou... Não, querido, não tem nada a ver. Talvez você esteja chegando agora, você está visitando. Por isso que nós orientamos aqueles que já são batizados, não quando criança, porque a Bíblia fala que aquele que crê em mim e for batizado. Então, você precisa crer. Por isso que é um batismo que você precisa escolher ser batizado. E por isso que nós tivemos tantos batismos ano passado e vamos ter. E se você não é batizado, olha que oportunidade linda para você sair de cima do muro e optar por Jesus. Queridos, eu gosto muito disso, porque um dia o Senhor revelou isso para mim. O batismo para mim é igual noivado e casamento. Tem gente que namora, mas a hora que é para casar fala assim: não sei. Às vezes você namora Jesus uma vida, e Jesus está louco para pôr uma aliança no teu dedo e falar assim: você vai ser só meu, você não vai ser mais de ninguém, você vai ser meu. E aí você fica: ai, mas será? O batismo é isso. O batismo é se assumir, falar assim: ó, Senhor, pode pôr aliança aqui, que a partir desse momento eu sou só teu, eu sou a noiva que o Senhor ama, eu estou me preparando para o Senhor vir buscar, e eu sou esse, pode vir. E é uma decisão sua, do seu coração. O próximo batismo está aí. Você que não é batizado, dê o seu nome, nós vamos batizar. Amém? Estenda a sua mão. Pai, oramos pelo suco de uva, pelo pão, pelos elementos da ceia. Que ao celebrarmos, que ao participarmos da ceia, nesse primeiro domingo do ano, primeira ceia do ano de 2026, Pai, o Senhor receba como adoração da Tua igreja, o Senhor receba, Pai, como primícia, o Senhor receba como uma atitude de posicionamento, o Senhor receba como uma atitude daqueles que vão querer força e coragem para caminhar em tudo aquilo que o Senhor quer. Nos ajude, Pai. Nós abençoamos, que seja força de Deus, renovo, esperança em cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que vão participar, aqueles que são batizados, enfim, fique de pé. Aqueles que estão visitando, fique sentado, continue adorando junto com a igreja. Quem sabe o próximo você não está aqui participando conosco, você não participa do batismo.
Pegue o seu pão. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partindo, dando graça. Ele disse: esse é o pão que foi dado em favor de vocês. Toda vez que vocês comerem desse pão, lembrem de tudo aquilo que foi o sacrifício da cruz. Eu quero que você coma desse pão, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez e pedindo perdão por todos os seus pecados, suas falhas, porque Ele é o único capaz de perdoar as nossas dívidas. Amém? Coma do pão em nome de Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Pegue o seu cálice, por favor. Aleluia. Santo Deus. De semelhante modo, Jesus pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança para um novo tempo. Um tempo que Ele jamais apartaria de mim e de você. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Um sangue que fez respaldar: não temas nem te espantes, eu serei contigo por onde quer que andares. Eita Deus. Repita assim comigo, fala: Senhor, que ao tomar o cálice seja um renovo de vida dentro do meu coração. Eu declaro que eu sou forte e corajoso, porque este sangue que foi derramado na cruz, que me proporciona tudo isso, em gratidão, em memória do Senhor, eu tomo do cálice, em nome de Jesus. Beba. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia, vai. Receba essa palavra em nome de Jesus para o nosso ano, amém? Eu recebi, queridos, peguei e abracei com toda a força, quis compartilhar no teu coração.
Acende a luz para mim, Caleb, por favor. Pode acender tudo. Quem que me chama, gente? É o outro pastor. Desculpa aí. Queridos, eu creio em tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como família, como povo de Deus. Quero muito que você saia com teu coração também cheio de força e coragem, amém? Eu só queria, antes de finalizar, passar alguns recados importantes. Na verdade, eu não quero começar com um recado, eu quero começar com um agradecimento. Nós tivemos uma virada, querido, espetacular, sabe, desde mês atrás, todos os ministérios, a igreja empenhada, todo dia tinha ensaio aqui, era de manhã, de tarde, de noite, não tinha espaço para o palco, revezava os ministérios, porque, enfim, e que alegria de ver a excelência para o Senhor, de ver todos os ministérios empenhados. Então eu ficaria assim, não posso ficar citando, né, nomes, ministérios, todos eles desempenharam a sua função. Então eu quero deixar registrado a minha gratidão a todos os ministérios, dança, teatro, a mídia, gente, a recepção, enfim, foram assim incríveis, ministério de louvor, tudo aquilo que eles viram, ensaiaram, os jovens depois no final com a festa aqui, foi os jovens ajudando a servir, os aparadores, todo o pessoal, foi algo muito bom, e recebi tantos elogios, tanta gente, tanta mensagem, e não só da parte natural, mas daquilo que foi entregue, sabe, a mensagem profética, o direcionamento que Deus nos deu, as confirmações das palavras. Então, de verdade, minha gratidão a todos os ministérios, amém? Mas, entretanto, porém, eu preciso chamar aqui a dona Arlene, o seu Ademir e a Dali. Cadê a Dali? Vem cá, bonitona. Vem cá, bonitona. Vem cá, seu Ademir. Sei que vocês não gostam disso, mas eu gosto. Depois nós saímos daqui, fomos lá comer uma comida gostosa. Comida estava boa assim ou não, povo? Meu Deus do céu, queridos. Sangue de Jesus. Ainda bem que amanhã é verde na folhinha, a academia começa de novo, né, gente? Mas eu sei que tiveram ajuda, vários ajudantes. Teve equipe que ficou lavando louça até tarde. Depois teve equipe que ficou pegando lixo, lavando panela, homens e mulheres de Deus. Então, queridos, a minha gratidão. Mas o senhor Ademir, a dona Arlene e a Dali, eles um mês atrás, eles abraçaram isso. Eles falaram: pastor, nós queremos servir, fazer a comida. E enquanto a gente estava aqui, eles desde as 6 horas da manhã estavam lá o dia inteiro, vieram no dia anterior para temperar, para fazer, para adiantar. No dia, ficaram aí trabalhando o dia inteiro.
A gente se arrumando, as meninas lá fazendo escova, chapinha, e elas ali de touca, ó, picando. As meninas passando perfume, e elas, que alho gostoso, Jesus. Enquanto uns servem, outros celebram, comem. Isso é a beleza do reino, porque é Deus que recebe a oferta, é Deus que recebe a adoração que eles fizeram servindo, e a adoração que o pessoal que fez também serviu. Amém, queridos? Mas eu não podia deixar passar em branco. Vem cá, pastora, eu tenho uma lembrança da igreja para cada um deles. Vem cá pertinho de mim que nós vamos registrar com uma foto. Eles merecem, querido, eles merecem com força, merecem. Vamos bater uma foto, vem cá. Estende sua mão para cá. Pai, nós abençoamos ele em nome de Jesus. Amém. Estão abençoados. E todos os ministérios, equipe, sintam-se abençoados, amados em nome de Jesus. Amém? Mas não queria passar em branco. Pastora, vem cá. Pastora Lu, vai ali. Ontem foi aniversário da pastora Ana, gente. Não posso deixar passar em branco também. Eita, glória, é mesmo. Queridos, é uma honra poder celebrar um ano a mais, né? Junto com a pastora. Eu estou com ela todo dia. Eu caminho do lado dela e vejo a seriedade, o temor, o zelo pela obra, pela casa, pela igreja, por cada um de vocês, toda a dedicação. Então, realmente, sabe, me alegra. Às vezes vocês acham que eu que ministro, querido, eu sou 10%, 90% é ela que faz tudo lá. Eu só vou, assim, obedecendo aquilo que Deus vai direcionando. Então, minha gratidão a Deus, a vida da pastora, e em nome da igreja, claro, nós queremos te abençoar, orar por você. Cadê o Fábio? Vem cá, bonitão, você que vai orar pela sua irmã. Olha lá como é que parece a irmã dele, olha. Eu tenho que aproveitar que faz 10 anos que ele não vem. Então é de 10 em 10 anos. Se eu for pensar assim, você pode estender sua mão para cá? Nós vamos orar e o Fábio vai orar e abençoar a vida da Ana. Faz mais ou menos uns de 8 a 10 anos que eu vim aqui. E eu tenho visto o mover de Deus nessa casa do Senhor, nessa igreja. Deus tem movimentado assim, quebrado barreiras, e Deus tem abençoado grandemente a vida de vocês. Essa igreja que toda vez que eu venho, eu vejo ela uma igreja mais bonita, uma igreja diferente. Não por tudo que tem, que é maravilhoso, que Deus proporcionou, mas pela tua vida que está aqui. Quando eu vim a primeira vez, tinham tão poucas pessoas. Depois, hoje, a igreja está lotada. Eu fiquei sabendo que vai ter um segundo culto, 2 cultos. Glória a Deus! Isso quer dizer o quê? Que Deus está movendo, Deus está nesse lugar, amém? Vocês não estavam sabendo disso, ele estragou a surpresa, tá vendo, gente? Mas tá tudo certo, é irmão da Ana. Então, eu não sabia que vocês não sabiam. Sabe por quê? É porque a gente come no mesmo lugar, dorme no mesmo lugar e sabe de algumas coisas. Mas amém, vai ser bênção, não vai ou não vai? Amém, amém. Deixa eu orar pela minha irmã. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Quero Te agradecer pela vida, Pai, da minha irmã, da pastora Ana, Deus. Derrama sobre a vida dela a saúde, a Tua bênção a cada dia, Pai.
que ela tenha sabedoria, Senhor, vinda dos tronos do Senhor para a vida dela, uma sabedoria como esposa, sabedoria como mãe, sabedoria como pastora, sabedoria, Pai, para estar levando a Tua palavra onde ela for, ó Deus, que as pessoas possam ver o Teu agir, o Teu querer na vida dela, Pai. Eu declaro uma vida, sobre a vida da pastora Ana, mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância, selada pelo Teu sangue, selada pelo Teu querer e pelo Teu agir, em nome de Jesus. Aleluia. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, um novo poder, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aleluia! Ela merece mesmo. Deus abençoe, pastor, eu te amo. Você já está em pé, fica em pé, mas só mais um recado. Eu tenho uma reunião com todos os ministérios. Tem aí? Eu vou mandar isso nos grupos, mas só para vocês saberem, uma reunião de alinhamento, que eu ia falar aquilo que o Fábio falou, tá, queridos? Uma reunião com a liderança, né? De algumas coisas que Deus tem colocado para esse ano, entendeu? Glória a Deus. Mas ó, segunda-feira, reunião com a liderança vai ser dia 12, não amanhã, tá? A próxima segunda-feira, com toda a liderança. Terça-feira, deixa eu ler aqui, gente, mídia e louvor. Quarta-feira, dança e teatro. 15, quinta-feira, ministério infantil. E dia 16, intercessão e recepção. Amém? Os ministérios, por favor, se programem aí. Vai ser fogo e glória, uma reunião de alinhamento, em nome de Jesus. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, que você sinta-se atraído por Jesus. E claro, se quiser buscá-lo nessa casa, você será sempre muito bem-vindo. Essa casa é tua casa também. Vamos crescer junto em nome de Jesus. Amém? Você que precisa de uma oração, quer uma oração, não vá embora sem vir aqui na frente. Tem uma equipe pronta para orar por você, qualquer que seja o motivo, tá bom? Homens e mulheres de Deus aqui para orar por você. Levanta sua mão, diga: Senhor Jesus, obrigado pelo primeiro culto do ano. Eu te louvo e entrego todo o controle da minha vida neste ano ao Senhor. Que o Senhor conduza a minha vida, a minha família, os meus negócios, tudo que vai o meu nome, e que seja abençoado este ano, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço aí, você não viu? Feliz 2026. Não vai embora sem dar 55 abraços.